Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui no canal agora ou então já me acompanha, né? Seja bem-vindo, independentemente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, certo? De início, peço que você deixe o like no vídeo, deixe um comentário aí, me ajuda bastante. E, ao final, compartilhe com alguém que você acha que também possa agregar esse conteúdo, assim como eu acredito que tenha agregado para você. Beleza? Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Seguinte, primeira coisa, como conciliar o trabalho com os estudos? Talvez essa seja uma das dúvidas que eu mais recebo nas caixinhas de perguntas, quando eu faço essa temática no Instagram. E no inbox também, o pessoal costuma me mandar como conseguir conciliar os estudos com o trabalho. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente tem que organizar a nossa rotina, tá? E eu falo organizar a rotina, independentemente se você tem uma escala diária fixa, sei lá, de 9 às 18, de 8 às 17, ou se a sua escala é 12 por 36 ou 24 por 72 horas, né? A gente tem que organizar tendo uma média de quanto tempo a gente consegue estudar por dia, ou para quem tem escala variável, quanto tempo que a gente consegue estudar na semana, beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar. A segunda coisa é, qual concurso eu quero estudar e quanto eu preciso estudar para esse concurso? Se for um concurso de nível médio, ok, você tem uma noção mais ou menos das matérias que caem, você tem uma noção do tamanho do edital, e se for para o nível superior, já é uma pegada um pouco mais aprofundada. Então você tem que ter mais tempo de estudo, a cobrança é um pouco mais difícil, mais aprofundada, beleza? Então isso aí é a primeira coisa que você tem que ter em mente. E em quanto tempo, mais ou menos, você vai conseguir terminar o edital dentro da sua rotina, dentro dos seus afazeres domésticos, certo? Beleza. Então, partindo desse pressuposto, quais são algumas dicas breves que eu posso dar para vocês? A primeira coisa, cara, no seu tempo de estudo, se for possível, você tem que desconectar de tudo. Colocar o celular no modo avião, o computador também, se for alguma leitura, desativar a notificação, tá? Desconecte de tudo, porque hoje em dia no celular, qualquer atração que a gente tem aí, dispersa a nossa atenção, seja uma notificação, uma mensagem, qualquer coisa, chama muito mais atenção, tira o nosso foco e depois para poder retomar isso é muito mais complicado, entende? Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, desativa as notificações do celular e no momento que você estiver estudando, é foco total naquilo ali, beleza? Ah, mas eu não consigo, eu tenho que cuidar de criança, da casa, beleza. Mas dentro do possível, evite o máximo de distrações possíveis. Outra coisa, procure estudar num lugar mais limpo. Limpo no sentido de pouca poluição visual, entendeu? Então, quanto menos coisa, menos objetos estiverem ao seu redor, menor é a chance de distração. É por isso que às vezes você já deve ter visto foto de salinhas, que é comum ter em grandes cidades, que a pessoa aluga uma sala no mês, e lá só tem uma escrivaninha com uma luz e duas divisórias, como se fosse uma... Eu esqueci o que seria aquilo, como se fosse uma divisão ao lado, para poder estudar, focada, entende? Então aquilo ali tira a distração dela, porque ela tem um fundo branco, ao redor é branco, e a sala é silenciosa. E geralmente ela estuda com tampão de ouvido. Então muita gente usa essa técnica para poder concentrar, né? Claro que eu sei que não é a realidade da maioria esmagadora das pessoas, mas como que a gente pode extrair, o que a gente pode extrair disso, melhor dizendo? Que quanto menos barulho tiver ao seu redor, menos distração e menos objeto, maior tende a ser o seu foco e o seu direcionamento para os estudos. Outro ponto importante também, se você estuda para concurso, é muito importante que você converse com a sua família sobre isso. Porque às vezes o pessoal esquece de conversar e combinar determinadas coisas. Então, se você conversa com a sua família e combina determinados pontos, eles ficam cientes de que você, naquele momento, precisa de mais atenção, né? Então, se você às vezes tem filho pequeno, você pode combinar com o seu marido ou sua esposa para ele dar mais atenção para a criança naquele momento que você está estudando, seja 1h30, 2 horas, aquele tempo que você consegue, beleza? Então isso é fundamental também, conversar com a sua família e combinar com ela, tá? E combinar com seus filhos também, às vezes dependendo da idade que eles têm,
eles conseguem ter uma certa maturidade já de compreender que não pode ficar te atrapalhando determinado horário, que é o foco. Outro ponto, você tem que buscar otimizar o seu estudo sempre, sempre, tá? E o que significa otimizar o seu estudo? Significa que todo o tempo que você tiver disponível está estudando. Então, você está indo para o trabalho, vamos supor que você vai de carro ou de ônibus, você gasta ali meia hora, uma hora, dependendo do lugar. Cara, nesse tempo você consegue fazer uma questão no celular, você consegue ler um pouco da lei, ou então se você for até muito de memória auditiva, você consegue ouvir uma lei, ou então ver uma videoaula. Então nesse período, pode parecer pouco, mas se todo dia você vai para o trabalho e volta, você gasta meia hora para ir, meia hora para voltar, uma hora. No final da semana já são 5 horas a mais estudadas. É muita coisa. E no final do mês seria em torno de 20 horas. Se a gente fizesse uma conta assim, mais de padaria, entendeu? Então 20 horas a mais por mês estudando é muita coisa. Claro que vai ter dia que você vai conseguir estudar mais e outros dias nem tanto. Mas aquele período que você conseguir estudar, isso vai te ajudar e muito, beleza? Então isso é outra dica que eu te dou também. Otimize o seu tempo sempre que possível. Outro ponto importante, cara, se você quer mudar a sua vida através de um cargo público, através de uma aprovação, alguns pontos precisam ser mudados. Então você tem que abrir mão de certas coisas. Não tem como se conciliar tudo. Não tem como abraçar o mundo com as mãos. Então assim, vamos supor que vocês tenha tempo para estudar 2 horas por dia. E você percebe que está em déficit, está devendo, às vezes a prova está chegando, o edital já saiu. E você quer estudar mais. Só que chega o final de semana você tem resenha com os amigos, futebol, festa, pagode, enfim, alguma coisa, algum evento. Cara, tem coisa que não dá pra ir. Infelizmente a verdade é essa, você tem que abrir mão para conseguir justamente conciliar as coisas. Então se você quer passar em um concurso, é preciso que você tenha muita dedicação e foco. Então, naquele período que você está estudando, seja 1 ano, 2, você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão, não tem como. Então você abre mão agora para poder colher lá na frente. Para você ter um futuro melhor, para você dar um futuro melhor para sua família, para você ter uma casa boa, um carro bom, poder viajar, poder ajudar algum parente. Então é uma abdicação momentânea, entende? Naquele momento você precisa abrir mão para lá na frente você colher coisas positivas para sua vida e para a vida dos seus amados, certo? Então esse ponto também é importante. Outra dica que eu passo para vocês aqui é a seguinte, cara, como eu já falei em vídeo anterior, não fica perdendo tempo com cursinho. Cursinho não vai te trazer aprovação, é muito difícil isso acontecer, tá? Por quê? Porque a ideia do cursinho é te encher de aula, te encher de PDF, para você ficar num círculo infinito, um ciclo vicioso, que você não consegue sair. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem conteúdo. Aí sai o edital, sai a prova, você não termina nem metade do conteúdo, você não treinou questão, aí vem a sua reprovação, né? Aí depois você vai tentar outro cursinho, aí muda a área. Outra coisa também, você não pode ficar mudando de área, que eu já falei em vídeo anterior. Pesquisa aí, em qual concurso focar. Aí você muda de área, você está estudando para tribunal, vai para a área policial, ou então não quer, vai para a área fiscal. É um mundo completamente diferente. É a mesma coisa você ter que dirigir um carro, uma moto e um caminhão. Pô, são meios de transportes completamente diferentes. Então você tem que ter uma noção de que cursinho não vai te trazer uma aprovação, tá? Hoje em dia a gente tem conteúdo na internet, tem videoaula no YouTube, você pode pesquisar no Google, né? Tem várias mentorias, inclusive eu dou mentoria, você pode procurar outras pessoas que dão mentoria. Vá por esse caminho que eu tenho certeza que quem já passou por isso é aprovado e exerce um cargo público, tem dicas boas para poder te passar. Tá joia? Então, essas são algumas dicas que eu passei para você, para estar te ajudando aí na caminhada dos concursos. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, deixa um comentário e se inscreva no canal, tá? Vai me ajudar muito a crescer e produzir mais conteúdos para vocês. Beleza? Então, até mais. Valeu, pessoal!